Quem vai jogar as semifinais da Copa do Mundo 2026? Eu acho que dessa vez eu vou acertar a maioria. Fiz alguns vídeos aí palpitando sobre quem passaria de fase, errei a maioria. Enfim, palpite é isso, né? A gente tenta analisar, tenta prever o futuro, mas às vezes o futuro nos pega desprevenido. Então, vou fazer aqui uma breve análise junto com vocês de todos os... Estava só contando aqui, todos os 8 times que vão jogar as quartas de final, para a gente tentar aqui, talvez, arriscar quem vai jogar as semifinais. E de um lado da chave, nós temos França enfrentando Marrocos, Espanha enfrentando a Bélgica. E do outro lado, nós temos a Noruega, que eliminou a seleção brasileira, enfrentando a Inglaterra, e a Argentina, de Lionel Messi, enfrentando a Suíça. Beleza. Vamos lá, cara. Vamos no primeiro confronto, que é França contra Marrocos. Aqui a gente tem talvez ali um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo, porque temos duas seleções que são bem diferentes, que se enfrentaram, se eu não me engano, nas semifinais da Copa do Mundo de 2022. Acabou dando França, né? França jogou a final. E esse confronto aqui, cara, ele é muito bom, que a gente vai saber, a gente vai cravar aí se França é favorita para esse confronto ou não. A França que tem um timaço, junto com Olise, Dembélé, Mbappé, tem os jogadores que, se não são titulares, entram em campo no segundo tempo e fazem a diferença, que é o caso de Barcola, de Doué, de Cherki, que até o momento não veio fazendo uma grande Copa do Mundo, mas enfim, a França tem um ótimo time e isso vem se comprovando jogo a jogo, tanto na fase de grupos, tanto na fase mata-mata. Teve aquele jogo contra o Paraguai, que pode ter sido o jogo mais difícil, mas que a França soube jogar, arrumou ali um gol de pênalti e não caiu ali na falácia dos jogadores paraguaios. Então a França passou de fase e vai enfrentar o Marrocos. A seleção de Marrocos, que tem características bem diferentes da França, Marrocos que inclusive fez a sua estreia contra a seleção brasileira, fez um jogo muito parelho contra a seleção, inclusive foi melhor do que a seleção brasileira nesse jogo. No outro jogo, contra a Escócia, Marrocos venceu de 1-0. E contra o Haiti, para fechar a fase de grupos, Marrocos teve já uma certa dificuldade, precisou virar a partida, pois vinha perdendo. Mas, para mim, um dos ápices aqui de Marrocos nessa Copa do Mundo foi contra a Holanda. Fez um ótimo jogo contra a Holanda, levou para os pênaltis e eliminou uma forte seleção. Não era forte ao título, mas era uma das seleções ali que estava talvez em uma segunda, terceira prateleira. Uma seleção muito forte, que é a seleção holandesa. Inclusive, eu achava que a Holanda ia passar pelo Marrocos, mas não. Marrocos enfrentou a Holanda com muita garra e muita vontade e passou nos pênaltis. E aí no jogo contra o Canadá, o Marrocos teve uma vida mais tranquila, venceu de 3-0. Essa seleção de Marrocos, enfrentando a França, pode ter a vantagem do contra-ataque. É um time que gosta de roubar a bola no meio campo e partir em velocidade para o contra-ataque. E foi assim o gol de Marrocos, aquele gol contra a seleção brasileira, depois ali de um erro de passe. Se eu não me engano, foi do Ibañez, me fugiu agora a memória, mas depois do erro de passe da seleção brasileira, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. Enfim, um erro de passe e aí um contra-ataque mortal e Marrocos faz o gol contra a seleção brasileira. E contra o Canadá também teve muito essa questão
de contra-ataque forte para frente ofensivo. Então o Marrocos pode se dar bem aí contra a França nessa questão do contra-ataque, mas olhando um todo, a França é a favorita para esse confronto. Então eu arrisco aqui que França passa não com uma certa facilidade, mas a França vai jogar as semifinais. E aí o outro jogo, nós temos Espanha contra Bélgica. Quero começar falando sobre a Bélgica. A Bélgica que terminou no grupo G em primeiro lugar com 5 pontos. Uma campanha, para mim, um pouco abaixo, mas a Bélgica foi evoluindo ao decorrer da competição. A Bélgica que na fase de grupos tinha vencido apenas um jogo, empatou 2, venceu aqui na fase de grupos a Nova Zelândia, meteu aí um 5-1, mas empatou em 0-0 contra o Irã e empatou em 1-1 contra o Egito. E chega na fase 16 avos e, cara, por pouco que a seleção belga não foi eliminada. Eles estavam perdendo de 2-0, conseguiu empatar o jogo somente nos acréscimos e foi vencer a partida lá nos acréscimos da prorrogação. A seleção de Senegal deu muito trabalho nessa Copa do Mundo e deu trabalho para essa Bélgica que precisou buscar um empate, veio só aos 41 minutos do segundo tempo e depois empatou aos 44 do segundo tempo, mostrando aí uma força de reação brutal nos últimos 5 minutos de jogo e conseguiu um golzinho de pênalti com o Tielemans nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. E aí a seleção belga, como disse, não fez uma grande Copa do Mundo até aqui. Na fase oitavas de final, teve uma vida mais tranquila, jogou muito bem contra a seleção dos Estados Unidos. Então, a Bélgica, que começa ali não demonstrando um grande futebol, os seus talentos individuais, como o De Bruyne, não arrebentando a boca do balão, mas a Bélgica vem crescendo ao decorrer da competição, muito por conta aí de Lukaku, que entrou bem nos jogos, marcou gols importantíssimos, mostrando o porquê ele é um dos grandes craques, um dos grandes astros dessa seleção da Bélgica. Então, joga aí contra a Espanha, que na minha opinião faz uma Copa do Mundo bem abaixo daquilo que a gente esperava. A Espanha me lembra muito, claro, com as suas devidas proporções aqui, aquela Espanha de 2010 que foi campeã, mas fazendo o simples, sem muita extravagância, sem muitas goleadas, mas fazendo aquilo que é o necessário. Claro, cada um com as suas diferenças. A Espanha desse ano ainda não fez um jogo que me abrilhantou os olhos. Tem um primeiro jogo de estreia contra Cabo Verde, num dia que o Vozinha estava extremamente iluminado. Então a Espanha empata aí em 0-0 contra Cabo Verde. Depois mete um 4-0 na fase de grupos contra a Arábia Saudita, que era o saco de pancadas desse grupo. Isso se confirmou. A Arábia Saudita terminou em último lugar no grupo da Espanha. E depois a Espanha garante o primeiro lugar naquele jogo contra o Uruguai, muito por conta da falha de Muslera, que leva um gol ali inacreditável. A bola estava literalmente na mão de Muslera e ele deixa a bola passar, cometendo ali um erro grotesco. E aí a Espanha joga a fase 16 avos contra a Áustria. Mete aí um 3-0, mas quando joga contra o Portugal, só vai conseguir o gol, deixa eu só olhar aqui, aos 46 do segundo tempo. Um jogo onde Portugal não vai bem, Portugal um time muito para baixo, e a Espanha não conseguiu aproveitar as oportunidades. Lamine Yamal, que é o grande craque desse time, ficou apagado
na maioria dos jogos, inclusive nesse jogo contra Portugal, ficou muito bloqueado ali até a saída de Nuno Mendes, que saiu machucado. Então Lamine Yamal, que ainda não fez um jogo de desequilíbrio do lado da Espanha, mas a gente sabe, a Espanha é isso aí, é toque de bola, sem assustar muito, mas quando chega é letal. Então, olhando aqui, cara, nós temos um jogo muito interessante, talvez aí um dos jogos que mais me causa dúvidas, porque a Espanha não vem fazendo uma grande Copa, mas eu ainda acho que a qualquer momento pode, sei lá, transformar tudo e sair bagaçando todo mundo aí. É a Bélgica, que não fez o início de Copa do Mundo bem, mas que agora vive o seu melhor momento na competição, veio crescendo a passos largos. Então, para mim, esse é o jogo que mais me deixa na dúvida. Mas eu vou arriscar no favoritismo, naquilo que eu acreditava antes da Copa do Mundo começar, por mais que ainda não está tão claro assim, que é o favoritismo da França. Então eu colocarei a França na semifinal enfrentando, perdão gente, eu colocarei a Espanha na semifinal enfrentando a França. E aí do outro lado, nós temos a Noruega enfrentando a Inglaterra. Já vamos falar aqui de Noruega para a gente tirar esse rancor do nosso coração. A Noruega que eliminou a seleção brasileira num jogo onde a seleção brasileira poderia ter vencido fácil, mas enfim, não estamos para falar do Brasil aqui, nem quero falar muito. A Noruega que passou na fase 16avos contra a seleção da Costa do Marfim, e por muitas vezes a Costa do Marfim foi melhor dentro dessa partida, mas a Noruega conseguiu passar de fase, muito aí por conta do seu atacante, Haaland, que é um dos artilheiros dessa competição. Deixa eu conferir aqui quantos gols Haaland já fez nessa Copa. É mais fácil eu falar dos números. Já tem 7 gols na competição, um dos artilheiros aí. E a Noruega vai liderada por ele. A Noruega que fez uma primeira fase, um 4-1 contra o Iraque, depois venceu a seleção senegalesa por 3-2, e esse jogo aqui a Noruega poderia ter perdido porque Senegal jogou muito bem. Depois aí tem aquele 4-1 que a Noruega perdeu para a França, mas com o time reserva, então acaba que nem conta. Depois tem esse jogo da Costa do Marfim, o jogo contra o Brasil, e aí a Noruega enfrenta a Inglaterra. A Inglaterra, cara, que, poxa, me deixa também muito na dúvida. A Inglaterra que estreou muito bem, jogando muito bem contra a Croácia num 4-2, só que aí depois veio um banho de água fria, empatando em 0-0 contra a Gana. Um jogo bem abaixo da seleção inglesa. E depois, para poder passar de fase e garantir aí o primeiro lugar do grupo L, a Inglaterra passou com 7 pontos e a Croácia em segundo com 6 pontos. A Inglaterra meteu um 2-0 contra o Panamá, que não conseguiu marcar nenhum pontinho nessa fase de grupos. Então a Inglaterra teve aí um último jogo tranquilo, porém na fase 16avos, meu amigo tem que levantar as mãos para o céu, porque foi por pouco que a Inglaterra não é eliminada pela República Democrática do Congo. O Congo que saiu na frente no primeiro tempo, teve uma bola na trave que quase abriria aí um 2-0, mas graças à estrela de Harry Kane, a Inglaterra conseguiu virar no segundo tempo para um 2-1. E aí a Inglaterra joga contra o México nas oitavas de final, e um jogo muito interessante para mim, um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo. Teve pênalti, teve polêmica, teve jogador expulso, teve o México quase
que empatando ali em 2-2 contra a Inglaterra, e depois que a Inglaterra teve um jogador expulso, ela conseguiu fazer aí o 3-1, o Bellingham jogando muito bem essa partida, mas um jogo bem interessante que poderia ter sido mais fácil para a Inglaterra, que conseguiu abrir 2-0 e o México foi tentar o empate e quase alcançou, mas a Inglaterra passa de fase e vai jogar contra a Noruega. E essa partida entre Inglaterra e Noruega, cara, eu acho que aqui, ó, a extremidade dos ataques de cada lado pode definir essa partida. Ou seja, se Harry Kane estiver no seu dia, pode matar esse jogo, mas se Haaland estiver num bom dia, também pode matar esse jogo. São os dois grandes atacantes aí da atualidade, claro, também com o Mbappé. Então, quem tiver mais oportunidade, quem aproveitar melhor essas oportunidades, vai passar de fase. Eu arrisco aqui, cara, olhando de uma forma geral e daquilo que eu assisti da Noruega, principalmente jogando contra a seleção brasileira, eu acho que a Inglaterra tem mais chance. A Inglaterra tem mais time, principalmente no meio de campo. Então eu coloco aqui a Inglaterra passando de fase. E para a gente finalizar aqui as quartas de final, o último jogo é Argentina contra Suíça. Vou começar falando da Suíça e eu quero ser bem curto e grosso. Acho que a Suíça não tem chance contra a Argentina. Eu colocava aqui muita esperança na Suíça naquele jogo contra a Colômbia e fiquei totalmente arrependido. Um jogo muito ruim, um dos piores jogos dessa Copa do Mundo, se não o pior. Um jogo aí que foi se arrastando, até chegar nas penalidades e a Suíça conseguiu bater a Colômbia nos pênaltis e joga contra a Argentina. E a Argentina está com uma aura totalmente diferente. A Argentina, que por muitas vezes quase esteve como eliminada da Copa do Mundo, conseguiu se renascer nas partidas e vencer os seus jogos de forma absurda. A Argentina, que na primeira fase não jogou contra ninguém, teve vida fácil, e aí foi jogar a fase mata-mata e a gente falava: a Argentina tá com um caminho fácil, a Argentina tá com um caminho tranquilo, e cara, beleza, a Argentina passou, mas isso não foi tão fácil assim. Contra Cabo Verde, a Argentina leva um apavoro, leva um amasso e por pouco não vai jogar os pênaltis. A Argentina precisa fazer um 3-2 depois de um jogo incrível, depois de um golaço do jogador de Cabo Verde, o Sidney Cabral. E aí a Argentina faz um 3-2, garantindo a classificação para as oitavas de final, joga contra o Egito, sai perdendo de 2-0 e ali, depois disso, acontece uma mágica, uma bruxaria, não sei, mas a Argentina consegue virar ainda nos 90 minutos para 3-2. Então, assim, Suíça, eu tenho dó de vocês. Muito vai me surpreender, cara. Eu acho que eu vou ficar totalmente surpreendido se a Suíça conseguir passar aqui pela Argentina, mas eu acho que dessa vez moiou. Vai dar a Argentina. Eu acho que mais tranquilidade do que nos jogos anteriores. Enfim, então passa França e Espanha se enfrentando de um lado, Inglaterra e Argentina do outro lado. E aí eu já vou adiantar, já vamos até o campeão. França e Espanha. A França tem um time melhor e joga melhor essa competição, então a França joga a final. Do outro lado, Inglaterra e Argentina. Acho que aqui a Inglaterra passa da Argentina. Vai ser difícil. Vai ter que cortar o pescoço da Argentina. Cortar no bom sentido, tá, galera? Não me entenda errado. É só uma gíria. Mas cortar o pescoço da Argentina porque meu amigo vai ter que jogar a vida aqui. Mas eu acho que a Inglaterra passa. E na final, França e Inglaterra, eu coloco aí a França como campeã
dessa Copa do Mundo de 2026. Enfim, esses são os meus palpites. Quero também falar para quem eu vou torcer. Ó. Quem eu acho que vai ser campeão? A França. Quem eu acho que não deve ganhar a Copa do Mundo? Isso aqui é meu lado torcedor, tá? A Argentina. Quem eu acho que não ganha de forma nenhuma essa Copa do Mundo? A Suíça. E para quem eu vou torcer aqui, cara? Eu vou torcer para Marrocos. Marrocos é a seleção que mais me agrada, animicamente falando. Então, a minha torcida vai para a seleção de Marrocos. Seria muito incrível a gente ver a primeira vez uma seleção africana ganhar uma Copa do Mundo. Tem uma dificuldade aí absurda contra a França, mas enfim. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal para a gente poder chegar a 800 inscritos. Fechou? Um beijo e um abraço. Até mais. Tchau.